Graça e paz a todos. Olá, gente querida. Olha, fizemos o grafiato. Agora fizemos esse barrado aqui de piso aqui embaixo, para poder preservar mais a pintura e o grafiato, tá bom? Eu quero agradecer todos os irmãos que têm contribuído para que tudo isso aconteça. Os ofertantes da obra de Deus aqui na comunidade cristã. Deus tem abençoado grandemente essa obra. Dia 6 agora nós teremos batismo aqui, tá bom? Essa igreja fica localizada na Avenida Osasco, 929, Praia Grande, Ocean. Venha nos visitar, tá? Você que tem desejo de ofertar na obra de Deus, entre em contato conosco, oferte na obra para que nós possamos melhorar aqui o lugar onde nós vamos atender todos aqueles que vão vir ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Olha aí, ó. Agora é só fazer a pintura e colocar o nome da igreja. Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos.